Hello, students! Vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é finalizar o conteúdo da unidade 5, que está no nosso livro das páginas 72 até 85. Hoje nós vamos ver o presente simples, que são 3 regrinhas, S, ES e IES, para as pessoas he, she, it. E a tradução dos verbos play, have, like, use, carry, eat, go e live. Vamos lá? Antes da gente começar o simple present, que é o presente simples, a gente tem que lembrar os pronomes. Os pronomes pessoais, ou subject pronouns. I, que é eu, primeira pessoa do singular, e you, que é você, segunda pessoa do singular. A terceira pessoa do singular, ela é dividida em he, ele, she, ela e it, que é ele ou ela para objeto, lugar e animal. No plural, nós temos o I, que é nós, you, que é vocês, e they, que é eles e elas. O they, ele é plural do he, do she e do it. Agora sim, vamos para o simple present. O simple present, a gente só vai trabalhar a forma afirmativa. Se eu der para vocês o verbo to work e pedir para que vocês conjuguem o verbo para as pessoas I, you, he, she, it, we, you e they, sempre nessa ordem, você vai prestar atenção que o verbo não se altera quando é I, you, we e they. Ele só modifica quando é a terceira pessoa do singular, que é o he, o she ou it. Só que também pode vir o nome de um homem, o nome de uma mulher, um objeto, um lugar, um animal. Sendo a terceira pessoa do singular, o verbo vai ganhar S, ou ES, ou IES. Então, vamos ver as 3 regrinhas. A primeira é que a maioria dos verbos ganha S. A maioria, 90%. Lembrando que só vai ganhar S quando for he, she ou it. A segunda regra é que se o verbo terminar em SS, SH, CH, X, O ou Z, ele ganha ES quando for he, she ou it. E se o verbo terminar em consoante Y, eu tiro o Y e coloco IES. Todas essas regras só se aplicam no presente simples e se for he, ou she, ou it. Se for as demais pessoas dos pronomes pessoais, vamos aos exemplos. Por exemplo, Jack, eu tenho que colocar o verbo que está no parênteses. No presente simples, chocolate. Depois eu tenho Ana, colocar o verbo no parênteses. No presente simples, to school after lunch. E depois eu tenho o pronome I, que é o eu. O verbo to dance, colocar no presente simples. E o restante da frase é with me. Não há necessidade de traduzir a frase. O que há necessidade é colocar o verbo corretamente. Por exemplo, eu tenho um Jack. Jack não é pronome, mas eu sei que Jack eu posso trocar por he. Pode ser he ou she. Se eu troquei por he, ou she, ou it, significa que o meu verbo vai, além de perder o TO, ele vai ganhar S, ou ES, ou IES. Se ele não termina com consoante Y, se ele não termina com SS, SH, X, E, O, então eu apenas acrescento S. Fica hates. Jack hates chocolate. Esse S não é de plural, e sim significa que o verbo está no presente e a frase pertence à terceira pessoa do singular. Vamos para Ana. Ana é she. Se a frase estiver com o pronome ou o nome de uma pessoa na terceira pessoa do singular, meu verbo muda. Aí eu tenho que olhar para o meu verbo. Termina com consoante Y? Não. Termina com SS, SH, X, Z, O. Opa! Termina com O. Se termina com O, eu acrescento ES. Ana goes to school after lunch. Nosso último exemplo. Não é he, não é she, não é it. Então, meu verbo não muda.
Do jeito que está no parênteses, eu só tiro o TO e coloco ele normal na frase. Viram como é fácil aplicar as regrinhas? Vamos aos verbos que estão no nosso livro. To play é o verbo jogar ou tocar, no caso, tocar instrumento musical. To have é o verbo ter. To like é o verbo gostar. To use é o verbo usar. To carry é o verbo carregar. To eat é o verbo comer. To go é o verbo ir. E por último, o verbo to live é o verbo viver. Vocês estão vendo que na frente de todos os verbos tem um T e um O? Esse to na frente do verbo coloca o verbo terminando em R. Jogar, gostar, carregar, viver. Então, quando a gente tira o TO, a gente já está quase colocando o verbo no presente simples. Lembrando que, quando for he, she ou it, o meu verbo vai ganhar S, ou ES, ou IES. Nas outras pessoas, I, you, we e they, basta eu tirar o to, que o verbo já está no presente. Por exemplo, nessa tabela, eu coloquei os verbos do lado esquerdo. Na linha do meio, eu coloquei os verbos no presente simples quando for I, you, we, they. Olha como é fácil. Tirei o verbo já está no presente para essas pessoas. Mas, quando for he, she ou it, eu tenho que ter um cuidado a mais, porque o verbo pode ganhar S, ou ES, ou IES. No primeiro exemplo, to play termina com Y, mas antes é uma vogal. Então, eu não vou tirar o Y. Lembrando que a regra é consoante Y. Se não é consoante, apenas acrescenta S. O segundo verbo ele é muito especial. Ele muda de uma forma que não segue as regras. É o único verbo de exceção para vocês. O verbo to have, quando está na frente de he, she ou it, ele vira has. Ele é o único diferente. O verbo to like é muito fácil, acrescenta S. O verbo to use também acrescenta S. Mas o verbo to carry termina em consoante Y. Eu tiro o Y e coloco IES. O verbo to eat é fácil, apenas acrescenta o S. Já o verbo to go, como nós vimos há pouco, terminou em SS, SH, X, E e O, eu acrescento ES. E o último verbo to live é fácil, eu apenas acrescento S. Notem como tem muito mais verbos que só acrescento S, e só 2 que tivemos com exceções. É claro, a maior de todas as exceções, o verbo to have, que não tem regra e vira has. Ele se chama verbo irregular. E vocês Agora só vão ter vocês vão mandar um áudio zap para mim com o seu nome, a sua turma, e vai falar as seguintes 4 palavras. 1. To play. 2. To like. 3. To carry. 4. To go. Lembre-se de mandar no meu privado. Aí está o número. A agenda de vocês vai ser terminar o restante da unidade 5, mais ou menos da página 80 até 85. Na próxima aula, a gente vai começar a corrigir o livro. Bye, bye!